os maiores e mais poderosos anjos de Deus. História, funções e mistérios celestiais. Desde os primórdios da humanidade, os anjos despertam fascínio e reverência. Descritos nas Escrituras como mensageiros, guerreiros e servidores do Altíssimo, esses seres espirituais representam o braço invisível da vontade divina. A Bíblia, a tradição judaico-cristã e até escritos apócrifos oferecem vislumbres de uma hierarquia celeste complexa, na qual alguns anjos se destacam por sua proximidade com Deus, seu poder e sua missão no plano espiritual. 1. A natureza dos anjos. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Os anjos são seres puramente espirituais, criados por Deus antes da criação material, conforme ensina a tradição cristã. Eles não têm corpo físico, embora possam se manifestar de forma visível quando enviados à Terra. São dotados de inteligência superior, vontade livre e poder espiritual inimaginável. A Bíblia indica que eles existem em miríades, milhares de milhares, Daniel 7:10, e estão organizados em uma ordem hierárquica. Essa hierarquia foi mais tarde sistematizada por teólogos como Pseudo-Dionísio Areopagita, que dividiu os anjos em 9 coros ou ordens angelicais, agrupadas em 3 esferas: esfera suprema, serafins, querubins e tronos, que servem diretamente diante do trono de Deus; esfera média, dominações, virtudes e potestades, que governam o cosmos e o equilíbrio espiritual; esfera inferior, principados, arcanjos e anjos, responsáveis pelos assuntos humanos. Entre todos esses coros, alguns anjos são mencionados nominalmente nas Escrituras e na tradição sagrada, sendo considerados os mais poderosos e influentes do exército celestial. 2. Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais. O arcanjo Miguel é, sem dúvida, o mais citado e venerado entre os anjos guerreiros. Seu nome significa "quem é como Deus?", uma pergunta que resume seu caráter e missão: combater tudo o que se opõe à soberania divina. No livro do Apocalipse, 12:7-9, Miguel lidera as hostes celestiais contra Lúcifer e os anjos rebeldes, travando a batalha primordial entre a luz e as trevas. Ele é o comandante supremo do exército de Deus, o defensor da fé e o guardião do povo de Israel. Na tradição cristã, Miguel também é o anjo do juízo, aquele que apresentará as almas diante do trono de Deus no fim dos tempos. Em Daniel 12:1, ele é descrito como o protetor do povo de Deus, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Curiosidades. Na Igreja Católica, São Miguel é padroeiro dos soldados, policiais e de todos que combatem o mal. Ícones antigos o retratam pisando o dragão, símbolo de Satanás, e empunhando uma espada flamejante. Segundo a tradição judaica, foi Miguel quem guiou o povo de Israel no deserto e quem protegeu o corpo de Moisés após sua morte. Judas 1:9. 3. Gabriel, o mensageiro da revelação. O nome Gabriel significa força de Deus ou homem de Deus. Ele é o anjo das revelações e das boas novas divinas. Aparece em momentos cruciais da história da salvação. Foi ele quem anunciou a Daniel a chegada do Messias, quem revelou a Zacarias o nascimento de João Batista e quem anunciou à Virgem Maria que ela conceberia o Filho de Deus. Lucas 1:26-38. Gabriel é o mensageiro da esperança e do cumprimento das promessas divinas. Sua presença é sempre sinal de transformação e renovação espiritual. Curiosidades. É considerado o anjo que tocaria a trombeta no juízo final, segundo algumas tradições apocalípticas. O Islã também o reverencia como Jibril, o anjo que transmitiu o Alcorão ao profeta Maomé. Sua energia espiritual é associada à pureza, à verdade e à comunicação divina. 4. Rafael, o anjo da cura e da compaixão. O arcanjo Rafael,
cujo nome significa Deus cura, é mencionado no livro de Tobias, um texto do Antigo Testamento. Ele aparece disfarçado de viajante para acompanhar o jovem Tobias em uma jornada espiritual e física, curando seu pai, Tobit, da cegueira e libertando Sara de um espírito maligno. Rafael simboliza a misericórdia de Deus, o poder da cura e o auxílio nas jornadas humanas. Ele representa o amor divino que se manifesta no cuidado e na restauração. Curiosidades. É padroeiro dos viajantes, médicos e enfermos. E, na iconografia cristã, aparece com um peixe, símbolo do remédio usado para curar Tobit. Muitos fiéis relatam experiências de proteção e cura atribuídas à sua intercessão. 5. Uriel, a luz de Deus. Embora não apareça nos livros canônicos da Bíblia, Uriel é citado em textos apócrifos como o Livro de Enoque e o Dois Esdras. Seu nome significa luz de Deus ou fogo de Deus. Ele é descrito como o anjo da sabedoria, da profecia e do arrependimento. Uriel teria advertido Noé sobre o dilúvio e guiado Enoque pelos mistérios do céu. É considerado o guardião da chama divina e o portador da iluminação espiritual. Curiosidades. Uriel é às vezes identificado como o anjo que empunha a espada de fogo à entrada do Éden, impedindo o retorno do homem após o pecado original. Algumas tradições o associam ao raio da consciência e da iluminação, ligando-o à inspiração divina dos profetas. É visto como o anjo que revela verdades ocultas e guia os buscadores espirituais na jornada interior. 6. Serafins, os anjos ardentes. Os serafins são os anjos mais próximos de Deus, descritos por Isaías 6:1-7 como seres flamejantes com 6 asas. Seu nome vem do hebraico saraf, que significa queimar. Eles estão diante do trono divino, entoando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esses anjos representam o amor puro e o zelo ardente pela glória de Deus. Um deles purifica os lábios de Isaías com uma brasa, simbolizando a santificação pela presença divina. Curiosidades. São considerados tão radiantes que até outros anjos se prostram diante de sua luz. Representam a chama do amor divino que consome toda impureza. São mencionados raramente nas Escrituras, o que aumenta o mistério que os cerca. 7. Querubins, guardiões do mistério divino. Os querubins são descritos em Gênesis 3:24 como guardiões do caminho para a árvore da vida, armados com uma espada flamejante. São também mencionados como sustentadores do trono de Deus, Salmos 18:10, Ezequiel 10. Ao contrário da imagem popular de anjos infantis, os querubins bíblicos são criaturas poderosas, com múltiplas faces e asas, simbolizando o conhecimento divino e a vigilância sobre os mistérios celestiais. Curiosidades. No Templo de Salomão, 2 enormes estátuas de querubins cobriam a Arca da Aliança com suas asas. Representam a plenitude do saber e a visão perfeita de Deus. Sua aparência, descrita por Ezequiel, inspirou séculos de arte e teologia sobre o carro de fogo do Senhor. 8. Metatron, o escriba celestial. Metatron é um dos anjos mais misteriosos mencionado na tradição judaica, especialmente na Cabala e no livro de Enoque. Ele teria sido o patriarca Enoque, transformado em anjo após ser levado vivo ao céu, Gênesis 5:24. Como o escriba de Deus, Metatron registra todos os atos dos homens e supervisiona os segredos da criação. É descrito como o mais alto dos anjos e o mediador entre Deus e a humanidade. Curiosidades. É chamado de pequeno IWH em alguns textos místicos, devido à sua proximidade com a divindade. Na Cabala, governa o Sefirah Keter, a coroa da árvore da vida. Seu nome é associado à luz e ao trono de Deus, simbolizando a conexão entre o Criador e a criação. 9. Sandalfon, o anjo da música celestial.
Sandalfon é outro anjo citado nas tradições judaicas e cabalísticas, considerado o irmão de Metatron. Ele é o anjo da música, das orações e das harmonias espirituais. Disse que ele recolhe as preces humanas e as tece em coroas que oferece a Deus. Curiosidades. É conhecido como o mais alto dos anjos, cuja cabeça toca o céu, segundo a tradição. É o guardião das melodias celestiais e símbolo da ligação entre a oração humana e a vontade divina. Algumas tradições o associam à inspiração musical e à presença de Deus em sons e vibrações. 10. Lúcifer, o anjo caído. Entre os anjos mais poderosos, há também aquele que escolheu a rebelião. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Antes da queda, ele era considerado o mais belo e resplandecente dos querubins, dotado de sabedoria e esplendor. Ezequiel 28, 12, 17. Movido pela soberba, tentou elevar-se acima de Deus, o que resultou em sua queda e na origem do mal espiritual. O profeta Isaías o descreve poeticamente: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaías 14, 12. Sua história serve de advertência sobre o perigo do orgulho e da desobediência. Mesmo em sua ruína, Lúcifer lembra aos fiéis que a liberdade dos anjos, assim como a dos homens, é um dom que deve ser usado em conformidade com o amor divino. 11. A hierarquia e o propósito divino. Embora alguns anjos se destaquem por nome e poder, todos compartilham um único propósito: servir a Deus e cumprir sua vontade. Nenhum deles age por conta própria, mas como extensão do amor, da justiça e da sabedoria divinas. A Bíblia ensina que os anjos também participam da vida humana. Eles protegem, inspiram e intervêm quando necessário. O Salmo 91, 11 afirma: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa relação íntima entre o céu e a terra é um dos maiores mistérios da criação. Seres invisíveis, poderosos e santos, constantemente trabalhando pelo bem da humanidade e pela glória do Criador. 12. Conclusão: o mistério e a majestade do reino celestial. Os anjos poderosos, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e tantos outros, não são apenas símbolos ou mitos antigos, mas expressões vivas da ordem divina. Eles representam a força, a luz e a justiça de Deus, manifestas de formas que ultrapassam a compreensão humana. Cada um cumpre um papel essencial no equilíbrio espiritual do universo. Uns lutam contra o mal, outros curam, outros ensinam, e todos glorificam o Criador. Refletir sobre esses seres é, de certa forma, contemplar o próprio mistério da fé. A certeza de que, mesmo invisível, o céu está ativo, ordenado e repleto de vida. E que, acima de todos os tronos e potestades, reina o Deus eterno, a quem os anjos servem e diante de quem toda criatura se prostra em adoração. Bendizei ao Senhor, vós, todos os seus anjos, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Salmos 103, 20.